Abra sua Bíblia, Josué capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 ao 16, uma leitura um pouco longa. Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens, só que a gente botou creia, foi tão bonito que Deus fez ontem, hoje ainda para elas. Mas eu tenho uma mensagem já condizente à nossa nova série de mensagens que iniciamos no dia de hoje. Qual é o nome, pastor, dessa série? Influenciadores. Diga bem alto, influenciadores. Se eu falar para você influencer, você já sabe do que eu estou falando, né? É uma nova profissão, vamos dizer. São influenciadores digitais, pessoas que se assemelham a outras e elas se entendem representadas nessa pessoa. Então, o que essa pessoa online veste, todo mundo veste. O que ela diz que tem que comer, todo mundo come. O que ela diz que não tem que comer, ninguém come. Então, eles vendem dietas, roupas, moda, comida, lugares. Isso é naturalmente e totalmente normal, porque nós somos seres humanos. Seres humanos são sociais e eles são influenciadores e também influenciados pelos meios que eles vivem. Essa história de influenciadores me pegou na realidade do que nós estamos vivendo há uns 8 anos atrás. Eu tinha casado com a Nayane, já estava casado há uns 2 anos, ela queria comprar um sapato. Ela foi numa grande rede de lojas chamada Zara, tem no mundo inteiro. E aí ela chegou com um print de uma foto para uma vendedora e falou assim, ó, eu quero esse sapato aqui. Ela falou assim, perdão querida, ontem uma fulana de tal postou no Instagram dela com esse sapato e a gente vendeu todos os sapatos e acabou todo o estoque no mundo inteiro. Aí eu falei, quê? Isso há 8 anos atrás. Porque ela vestiu um sapato e ela mostrou, falou assim, ela postou ontem, vendeu. As mulheres vieram aqui e compraram tudo. Por quê? Porque ela é uma influenciadora. Aquilo que ela diz, aquilo que ela faz, aquilo que ela veste, se assemelha a outras pessoas e elas querem consumir aquilo também. Ou porque tem uma fuga, ou porque acham bonito, ou seja, é natural. Nós humanos somos influenciadores ou somos influenciados. Como diz um ditado, fala, alguém, ou você faz a poeira ou você come a poeira, dependendo de onde você está nessa corrida. E aí, dentro desse pensamento que nós vivemos hoje de influenciadores, eu me peguei fazendo a seguinte pergunta para Deus, ou para mim mesmo, na verdade. Eu perguntei, ok, eu sei que pessoas, homens e mulheres, conseguem, de alguma forma, influenciar o consumo, o estilo de vida de outras pessoas, o comportamento, a gente consegue influenciar de uma pessoa. Mas a pergunta que me veio é, será que nós conseguimos influenciar o céu? Será? Será que existe algo em nós que Deus olha e de alguma forma Ele se compadece e a gente consegue influenciar as regiões celestiais ou até o próprio Deus? Eu me peguei perguntando isso, porque às vezes para algumas pessoas influenciar o humano é fácil. Eu quero ver influenciar o céu. Quem a gente acha que tem muita influência na terra, provavelmente tem pouca influência no céu. Eu conheço umas irmãzinhas de rococó, que ninguém conhece, oração é cheio de calo no joelho, mas quando olho para aquela irmã de oração, de monte, de reteté, eu falo, essa mulher faz um estrago gigantesco nas regiões celestiais. Talvez ela não influencie ninguém aqui na terra, mas no céu, será? E eu fui buscar na Bíblia. Eu quero ler com você esse texto. Josué capítulo 9, versículo 1 ao 16, diz assim, e sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, eles se juntaram de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinho velhos, rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho eram secos e bolorentos. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco.
E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura, habiteis no meio de nós? Como, pois, faremos um acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse Josué: quem sois vós? E de onde vindes? E eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do teu Senhor Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, a Og, rei de Bazã, e que estavam em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai a vossas mãos provisão para o caminho, ide e encontrai e diga: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora um acordo conosco. Este nosso pão nós levamos quente das nossas casas para a nossa provisão no caminho, quando nós saímos até vós, e eis que aqui agora estão secos e bolorentos. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e eis que estão rotos. E as nossas roupas e os nossos sapatos já estão envelhecidos por causa do longo caminho da jornada. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, diga 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que eles moravam no meio deles. Se você ama a Bíblia, diga: eu amo a palavra de Deus. Eu vou ser bem breve e rápido. Me empreste 20 minutos da sua atenção. Esse texto que nós lemos faz parte de um contexto maior. O contexto maior fala de uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, e daqui a pouco nós vamos descortinar para você que história é essa, se você ainda não tem muito manuseio ou facilidade de lembrar o que está escrito nesse capítulo. Só que esta parte que nós lemos é uma parte totalmente desconhecida de todo o enredo que nós vamos falar, e eu quero trazer à sua memória esta noite. Josué, ele vinha de campanhas vitoriosas com o exército de Israel. Ele destronou reis, ele atravessou o Jordão, ele venceu os reinos de Jericó. Então a sua fama começa a se espalhar. Todos temem e tremem, não apenas a Josué, mas ao exército de Israel. Então a Bíblia nos fala que as nações vizinhas fizeram uma coalizão. Vamos nos juntar para a gente poder guerrear contra Josué ou contra Israel, porque separados nós somos pequenos. E quando eles fazem esta coalizão para enfrentar o povo vizinho, os gibeonitas que moravam em Gibeon, que era do lado, falaram assim: calma aí, vamos fazer uma matemática aqui. Se a gente se juntar com essa coalizão, nós vamos para a guerra. Mas onde é que vai ser essa guerra? Porque nós estamos na rota de guerra, na rota de batalha com Israel. É muito provável que no meio dessas investidas militares, nós seremos os primeiros a ser dizimados nessa coalizão. Não está certo isso não. E aí eles tiveram a ideia de: vamos livrar a nossa vida, vamos tentar fazer um acordo com Josué. Só que nessa conversa, um dos conselheiros anciãos falaram: mas que estratégia nós temos? Porque para Israel não existe nada estratégico em fazer aliança com a gente. A gente está do lado, a gente está na rota do caminho deles. Em nada eles ganham conosco, estrategicamente falando, quando fizerem aliança conosco. Por que eles vão querer fazer aliança com a gente? Daí eles têm uma bela, terrível ideia. Vamos fingir então que nós somos de uma terra distante. Vamos mentir, vamos criar um circo, um teatro, e chegar até eles e enganá-los para que eles possam fazer conosco uma aliança. E assim eles fizeram. Botaram sapatos velhos, roupas velhas, sacos velhos sobre os seus animais, pães velhos, odres velhos. Para quê? Para quando ele chegasse lá, falar: está vendo? O caminho foi tão longo, a roupa era nova, o sapato era novo, a comida era quentinha, mas está tudo velho porque a gente veio de muito longe, e a gente ficou sabendo, a gente ouviu
daquilo que Deus, o Deus de vocês, faziam na vida de vocês. E eles foram até Josué e falaram exatamente essa história. Josué, nós queremos fazer uma aliança com você. Aí Josué olha e fala, mas não são vocês aqueles que vivem entre nós? Não são vocês vizinhos nossos? Ele diz, não, olha aqui, ó, esse pão a nossa mulher fez quentinho. Olha como ele está frio, duro e bolorento, porque a gente veio de muito longe. Eles se travestiram e criaram um teatro para enganar Josué. Mas Josué faz uma aliança com eles. Josué entra em aliança com os gibeonitas. Se você lê a Bíblia e diz que não existe graça no Antigo Testamento, eu vou provar para você, nessa história, que Deus tem graça no Antigo Testamento em todos os momentos, e essa história é um exemplo da graça de Deus. O desenrolar dela, eu não consigo tirar a semelhança que existe com a graça que nós vemos no Novo Testamento. Por quê? Porque Josué concretiza uma aliança com esse povo. Mas a Bíblia fala que 3 dias se passam e a máscara cai. É desvendado o plano deles. A face é descoberta, o circo é descortinado, porque ninguém consegue manter mentira por muito tempo, ninguém consegue enganar o outro por muito tempo. No caso deles foram 3 dias, quando os líderes de Israel falaram, Josué, nós descobrimos uma farsa, esse pão velho, eles já tinham envelhecido, é tudo mentira, eles são um povo vizinho, estavam do nosso lado, se travestiram, criaram um teatro para a gente, para poder mentir e fazer uma aliança conosco. Mas Josué já tinha feito uma aliança. Escute bem isso, Josué é um homem de Deus, é um homem honrado e ilibado, é um homem de caráter íntegro e verdadeiro, mas porque ele fez aliança com os gibeonitas, mesmo que por engano, ele passou a ser um líder criticado, mal falado, quase que apedrejado por causa desta aliança, porque o povo foi fingido ao fazer uma aliança com ele, e começaram a falar mal com ele. Como é que negócio é esse, Josué? Como é que pode, Josué? Mata esses caras, quebra essa aliança. Como é que você bota o nosso povo alinhado com gente mau caráter, gente fingida, gente mentirosa? E aqui eu vejo nessa história Josué como uma tipificação de Cristo. Josué, nesse contexto, aponta para Cristo. Caráter perfeito, vida íntegra, mas se comprometeu fazendo aliança com gente que não merecia aliança. Após 3 dias, descobriram a farsa. Jesus morreu, ficou 3 dias e ressuscitou e falou, não importa o seu caráter, não importa se você é mentiroso, não importa se você é fingido, quando eu ressuscito eu estou reafirmando a minha aliança contigo, ainda está de pé, independente do seu caráter. O que eu vim fazer aqui é aliança, e eu sou pessoa, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, eu vou manter a minha aliança de pé, independente do fingimento, independente da mentira que vocês fazem. Eu glorifico aqui, porque o Josué perfeito, que é Cristo, é a tipificação de Cristo aqui, ele fala, eu vou manter a aliança. Aí Josué chama eles e fala, vocês mentiram, vocês enganaram, vocês são dignos de morte, mas eu não vou matar ninguém não, porque a aliança que eu faço eu honro. A aliança que eu mantenho, eu sustento. Eu vou manter a aliança com vocês. E não é por causa de vocês, é por causa da aliança. Mas Josué propõe uma medida educativa. Fiz a aliança, vocês fingiram, mas eu vou manter minha aliança. Mas como medida educativa para vocês, vocês vão se tornar servos. Acho lindo isso aqui. Deus está falando ao coração de algumas pessoas. Servos. Vocês vão trabalhar e será um trabalho de testemunho público, ou seja, todo mundo que vê vocês trabalhando, vão ver vocês metendo a mão na massa e vão falar, está ali o povo que fez a aliança e quebrou, mas agora eles estão honrando a aliança, agora eles estão segurando a aliança, eles estão sendo verdadeiros à aliança dele. O que Josué faz? Eu vou colocar eles para trabalharem na igreja. Eles vão ser servos do tabernáculo.
gente mentirosa, gente fingida, eles vão trabalhar na casa do Senhor. A partir de hoje, vocês são separados para fazer um trabalho específico. Que trabalho é esse? Serão cortadores de lenha e carregadores de água. Corta a lenha e carrega água. Aonde? Na casa do Senhor, no tabernáculo. Corta a lenha e carrega água. Corta a lenha, todos verão você cortando lenha e carregando água. Todos verão que você vai honrar essa aliança que nós mantivemos. Corta a lenha e carrega a água. Por que Josué, depois disso tudo, dá um serviço, um cargo dentro da igreja para esses homens? Porque ele conhece a cultura dos gibeonitas. São pessoas muito idólatras. Então ele fala: já que eles vão trabalhar aqui dentro, eu vou colocar na casa de Deus com um propósito específico. Eles precisam ser expostos. Eles precisam ter contato com a real adoração. Eles precisam ter contato com Deus real. Eles precisam ter contato com um culto real. Eles precisam ter uma experiência com Deus aqui dentro. Eu começo a entender às vezes por que Deus trava alguma coisa na vida de pessoas e as pessoas correm para a casa do Senhor. E nada acontece lá fora, e enquanto não acontece lá fora, eles continuam na igreja. É porque Deus está falando: eu te conheço. Eu sei que você é fingido, eu sei que você é mentiroso, eu sei que você é cheio de historinha, e se eu te deixar de qualquer jeito, você volta para o lugar de onde eu te tirei. Por isso eu travo tudo para você ficar pertinho de mim. É dentro do templo, é dentro da minha casa que é o seu local. É aqui, cortando lenha, carregando água, cortando lenha. Você precisa estar pertinho de mim. Eu te conheço. Tu é contador de história, tu já enrolou muita gente, mas eu mantenho uma aliança contigo. Vem para minha casa, serve na minha casa, trabalha na minha casa. Corta a lenha e carrega água. Corta a lenha e carrega água. Como fala a Paula Bonfim, Deus acho que olhou e falou assim: tu é terrível. Eu conheço teu passado. Tu não me engana não. Mas tu não pode ficar longe da minha presença. Mesmo sendo fingido, mesmo sendo mentiroso, mesmo sendo teatral, você precisa ficar perto, cortando lenha e carregando água aqui. Por isso você tem que entender que, se você visita a igreja pela primeira vez, você não professa Cristo, você vai ter que entender uma coisa entre nós aqui. E entenda isso com maturidade, tanto o visitante quanto quem é da nossa igreja. Por favor, com carinho. Olha o carinho que eu vou falar. Igreja não é lugar dos melhores, é o contrário, é o lugar dos piores. As pessoas que estão aqui, é porque Deus falou assim: você não pode ficar lá fora não, você tem que estar aqui, na minha presença. Eu vou travar algumas coisas para você estar aqui dentro. Tem gente aqui que, se tivesse muito dinheiro, nem crente seria. Tem gente aqui que, se tivesse muita saúde, nem crente seria. Tem gente que, se tivesse condições aqui, nem na casa de Deus estaria hoje. Por isso Deus fala: vem aqui para a minha casa que eu te conheço. Eu vou travar algumas coisas lá, porque eu quero você aqui, cortando lenha e carregando água, cortando lenha e carregando água. Você fez uma aliança com Josué, e Josué não quebra a aliança. O povo fala mal de Josué, mas Josué não tem nem com o povo, porque o compromisso de Josué não é com o povo, o compromisso de Josué é com a aliança que ele fez. Se você tem aliança com Deus, o compromisso de Deus é contigo. Independente do que possam falar do lado, independente do seu histórico, independente do seu passado, a aliança que Deus tem é contigo. Josué vive para honrar a aliança que ele fez. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Você sabe de quem eu estou falando, né? Você sabe de quem eu estou falando, né? Ele fez uma aliança contigo. Ele te abraçou. Ele disse: eu fiz uma aliança, eu vou manter uma aliança, mas olha, deixa eu falar uma coisa, eu não vou deixar você do jeito que você está, não. Aqui dentro é do meu jeito. Você não vai ficar de qualquer jeito, não. Não adianta ter um pé aqui e outro no mundo, um pé dentro e outro fora, um joelho para Jeová, outro para Baal. Não é assim que funcionam as coisas, não. Vocês vão entrar aqui, mas vocês vão cortar lenha e carregar água. Vocês vão servir na casa de Deus. Eu vou dar serviço para você. Pega um balde aí, pega o teu martelo, pega o teu teçado, pega o teu machado aí e vai trabalhar.
vai servir na casa de Deus. Cantarás. É fingido, mas trabalha na casa de Deus. É mentiroso, mas trabalha na casa de Deus. Esse é o espaço que você tem. Se você é mentiroso e fingido, a casa de Deus é o teu lugar. Eu sei que é difícil a gente entender isso, porque alguns pensam que aqui é a casa dos perfeitos. É o contrário. Se a gente está aqui, é porque o Deus Todo-Poderoso falou: eu vou manter a minha aliança. Já era para você ter morrido, já era para eu ter aniquilado cada um de vocês, mas eu vou manter a minha aliança, porque eu sou pessoa de aliança. Agora vem para a minha casa e serve na minha casa. Eu só estou em pé nesse púlpito pregando para você, porque Deus não rompeu a aliança dele comigo, porque por mim eu já tinha rompido há muito tempo, e essa é a sua, é a minha, é a história de todos aqui na igreja. Todos, desde o mais santarrão até o mais pecador, já era para você ter morrido, já era para Deus ter rompido a aliança dele, mas Deus não rompe a aliança com quem ele chamou e levantou. E Deus está falando: vem, está aqui o teu machado, está aqui o teu balde, pega, vai cortar lenha e vai carregar água, vai cortar lenha e vai carregar água, pega o teu balde, pega o teu machado, porque lenha, fogo, porque água, palavra, fogo e palavra, fogo e palavra, Bíblia, palavra, presença, fogo. Vem aqui que eu vou cuidar de você aqui dentro. É aqui dentro, não é lá fora não. Não espere que as pessoas em pecado se consertem para entrar na igreja. Que contrassenso é esse? Porque Deus está falando: eu fiz uma aliança com fingido, com mentiroso. E o que eu fiz quando eu fiz a aliança? Eu dei para eles um cargo na igreja. Você imagina essa conversa, esse diálogo, alguém chegando: você é o quê? Crente? Sou. Mas você é filho de Abraão? Não. Você é filho de Jacó? Não. Você é filho e herdeiro de Isaac? Não. Você é o quê então aqui? Eu sou obreiro aqui dessa igreja. Obreiro dessa igreja? É. Por quê? Porque Deus não rompeu a aliança dele comigo. Eu era fingido à beça, eu era mentiroso à beça, eu era enganador, eu era cheio de papinho, eu era cheio de mentirinha, mas o Senhor falou assim: pega um machado e pega um balde e vai trabalhar na minha casa. Tenha contato com o culto verdadeiro, tenha contato com Deus verdadeiro, tenha contato com essa atmosfera aqui de cura, essa atmosfera, esse mover de Deus, porque é aí que eu vou trabalhar, na aliança que eu fiz contigo. Sabe qual é o povo que Deus ama? É o povo que pecou, é o povo que errou, mas se arrependeu e falou: Senhor, me dá um balde e me dá um machado, que eu quero trabalhar na tua casa. Me dá um balde, me dá um machado, que eu quero trabalhar na sua obra. Eu sei que eu fingi, eu sei que eu menti, eu sei que eu trapaceei, eu sei que eu roubei, eu sei que eu fiz tudo de ruim que era para fazer, Senhor. Por isso eu estou aqui, eu estou aceitando as suas medidas educativas. Por favor, me dá um balde, eu vou carregar água na tua casa, eu vou cortar lenha na sua casa. São aqueles que erraram, mas não saem da casa de Deus. Não sai não. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu fiz nessa pandemia? Não interessa. Deus está falando para ti: a minha aliança ainda está de pé. Eu não rompo a aliança, eu sou íntegro. Mas faz o seguinte: vem para a minha casa e pega um balde, e pega um teçado, e pega um machado, e vai rachar lenha, e vai carregar água. Eles fazem a coalizão de países por causa de Israel. Só que quando chegam com os gibeonitas, falam: e agora? Vamos para a primeira reunião, que a gente vai ter que ver a estratégia. Aí os gibeonitas falam: não dá mais não para a gente participar. Por quê? Porque nós já fizemos uma aliança com Josué. Aí eles: como é que é? Nós fizemos uma aliança com Josué, e nós não podemos fugir mais dessa aliança. Por quê? Porque ele já deu para a gente emprego, e a gente já tem cargo. Que cargo é? Nós somos cortadores de lenha e carregadores de água na casa do Deus deles. Sabe o que eles fazem, essa coalizão de países? Eles, ao invés então de atacar Israel, eles ficam com raiva e falam: agora vamos fazer o seguinte, toda a coalizão vai ter vocês, gibeonitas, como nosso alvo. Nós vamos entrar e acabar com a raça de vocês. Aí eles saem correndo até Josué e falam: Josué, nos ajude. Por quê? Lembra que nós te enganamos?
Mas aí vocês tiveram misericórdia e graça com a gente. Nós estamos trabalhando aqui, a gente está gostando desse trabalho, mas nós somos pequenos, e toda a coalizão ao redor da gente agora vai nos atacar, e a gente veio aqui pedir para vocês misericórdia, nos ajudem, senão nós seremos mortos. Coloca para mim Josué capítulo 10, versículo 7, por favor. Ele chega e fala: Josué, nos ajude, mande socorro. Olha o que Josué fala. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, e todos os homens valorosos. Em outra versão bíblica diz: subiu até Gilgal, Josué e toda a elite do exército de Israel. Sabe o que eu vim dizer para você? Não mexe com essa gente não. Não mexe com o cortador de lenha, não mexe com o carregador de água. Por quê? Porque quando eles estão em apuros, quando eles estão passando por perigo, olha o que Deus faz. Deus não levanta qualquer um não. Deus não levanta meia dúzia de pessoas. O que Deus faz quando ele vê um carregador de água e um cortador de lenha em apuros? Deus levanta a elite de Israel para lutar por eles, querido. Não mexa com esse povo. Não mexa com gente pecadora que está passando por transformação. Não mexa com gente que veio com o ranço do mundo e Deus está tratando ele no culto. Não fale mal de pessoas que você julga não pertencer a esse local, porque eles estão em fase de transformação. Mas pastor, se eu mexer e falar mal deles, o que vai acontecer? Deus vai levantar a elite dessa igreja. Ele me levanta, ele levanta os pastores e os obreiros, porque nós vamos defender cortadores de lenha e carregadores de água. Não mexa com esse povo. Não mexe não. Deixa eles quietos. Não gostei do jeito que aquele cara fala. Fica quietinho. Deus está trabalhando na vida dele. Ele está carregando água e cortando lenha. Eu não gostei porque ele falou um palavrão ali no ambiente da igreja. Não tem problema. Ele está carregando água e cortando lenha. Pastor, mas eu saí daqui, eu sou pastor, eu vi não sei o que, e fulano de tal estava fumando lá fora. Qual é o problema? Mas eu vi ele ajudando, trabalhando. Ele está carregando água e cortando lenha. Deus está transformando ele está tendo contato com o Deus puro, o Deus real, o Deus sobrenatural, com o culto verdadeiro. Não fale mal de carregador de água, nem de cortador de lenha, porque Deus levanta os melhores e a elite de Israel para cuidar deles. Eu tenho uma palavra para você, cortador de lenha, para você, carregador de água. Você pode até ter quebrado a aliança, mas o teu Deus diz essa noite: eu mantenho essa aliança e eu vou enviar os meus melhores para te proteger, os meus melhores para cuidar de você, os melhores para te discipular. Se você estiver em apuros, eu levanto a minha elite. A minha elite. A minha elite. Para você, Deus levanta a elite. Para você, Deus convoca a elite. Para você, Deus convoca os maiores. Não é gente de baixo, não. A elite. Deus disse assim para Josué. Josué aceita defendê-los e Deus fala assim para ele: vai e não temas. Não temas para quê? Para defender quem? Para defender Israel? Ou para defender carregador de água e cortador de lenha? Antes você mentia, devagarzinho você não mente mais. Antes você fingia, devagarzinho você não mente mais. Aí a guerra inicia e Josué vai liderando a elite de Israel. E a palavra de Deus fala que houve uma manifestação dos céus durante esta guerra. Porque eles estavam com as espadas e lanças e escudos lutando aqui embaixo, mas a palavra diz que do céu choveu pedra, granizo no exército inimigo. Enquanto eles estavam guerreando aqui embaixo, chovia granizo só no exército inimigo do outro lado. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando tem um carregador de água e um cortador de lenha em apuros, pode até ter briga aqui embaixo, mas lá do céu tem resposta de Deus para a sua vida. A gente pode até estar guerreando aqui, brigando um com o outro, mas Deus lá do céu vai enviar uma resposta e um sinal. Deus vai entrar na sua guerra.
Deus vai entrar na sua batalha. Você é cortador de lenha, você é carregador de água, você é uma pessoa que um dia mentiu, que um dia quebrou a aliança, mas Deus está falando: eu sustento a minha aliança e do alto eu dou provisão para você. Essa noite eu entro na sua guerra, essa noite eu tomo frente da sua batalha, porque eu gosto de carregador de lenha, carregador de água e cortador de lenha. Eu quero ver se vocês são raiz. A gente já saiu dessa série, mas tem um corinho que fala assim, ó: se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, falaremos limpo. Cante mais alto. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou. E o que aconteceu quando ele orou? E o sol parou. Elias orou. E o fogo desceu. Josué orou. E o sol parou. A gente canta isso, mas eu estou dando o contexto dessa música para você, porque a gente entende essa música e essa história de uma maneira errada. Esse fato que Josué fez parar o sol, o contexto dele é esse que eu estou lendo. Porque a gente canta e quando a gente fala assim, ó, Josué estava na batalha e para matar todos os inimigos, ele pede a Deus, ele fala a Deus, ele na verdade comanda, ele fala assim, ó, sol para! Na verdade nós temos a interpretação hoje que parou a terra, porque o sol fica parado. Na verdade ele parou o sistema solar inteiro, né? Para não deixar dúvida. Mas parou a terra, parou o sistema solar inteiro. Mas sabe qual é a tendência da gente pensar? Deus parou o sistema solar por causa do povo de Israel, por causa dos seus escolhidos, por causa daquele que ele veio buscar e selou, e os hebreus. Não, quando nós vemos o contexto, sabe por quem Deus parou o sol? Por cortador de lenha e carregador de água. A guerra da qual nós estamos falando aqui é quando Deus levanta a elite de Israel para proteger pecador, fingidor, mentiroso, ladrão, adúltero, drogado, traficante. Deus para o sistema solar. Não foi por causa do povo dele, não. Não foi por causa dos hebreus, não. Foi por causa dos gentios. Foi por causa de você que quebrou a aliança com ele, que fugiu da presença dele. Mesmo assim ele fala, eu vou levantar e eu paro tudo, se for necessário, para cuidar de um cortador de lenha e de um carregador de água. Deus falou, eu vou parar o tempo para ele. Não, eu vou parar o tempo para ela. A terra, o sol, o sistema solar inteiro para por causa dessas pessoas. É bom a gente ter contexto. É bom a gente entender. Uma das coisas mais lindas, mais inimagináveis da Bíblia não aconteceu por causa do povo de Deus. Aconteceu por causa dos pecadores, quebradores de aliança. E aqui eu faço a aplicação para a gente já ir caminhando para o fim. A nossa série é chamada de Influenciadores, porque eu sei que nós temos capacidade de influenciar pessoas aqui na Terra, mas a pergunta que eu fiz no começo foi, será que nós conseguimos influenciar o céu? Sabe como a Bíblia descreve este evento? Leia depois, 9, 10, leia isso na sua casa. A gente não tem tempo de ler e abrir muitos versículos, eu gostaria de abrir uns 60 versículos aqui. Leia na sua casa. Sabe como a Bíblia descreve, como está no texto bíblico, este evento? Está escrito assim, ó, nunca houve dia semelhante a esse. Na versão King James, no capítulo 10, versículo 14, diz assim, ó, nunca houve dia como aquele, nem antes, nem depois, quando o Senhor desejou obedecer à voz de um ser humano. Deus
Veja, Deus não quis, Deus não pensou ali, Ele desejou, a Bíblia fala, obedecer à voz de um ser humano. Ele chegou a Josué: eu estou desejando te obedecer hoje. Eu sei que isso às vezes é contra a teologia de muita gente, eu estou lendo a palavra, o texto bíblico. Deus falou: eu quero obedecer você hoje. O que você quer? Senhor, para o sol, para que a gente possa acabar com essa luta hoje mesmo. Para o sol, porque nós estamos protegendo um povo pecador, um povo fingido, mas é um povo que se manteve direto na aliança, é um povo que está dentro da tua casa, é um povo que corta lenha e carrega água. Para o sol, Senhor, porque nós precisamos livrar e dar vida a estas pessoas. Pode subir, louvor, pode tocar. Deus desejou obedecer um homem, a Bíblia fala. Pastor, quem são as pessoas que conseguem influenciar o céu? São as pessoas fingidas, mentirosas, trapaceiras, cheio de historinha, mas que entendeu que existe uma aliança com Deus e eles precisam cortar lenha e carregar água. Deus para o universo, Deus levanta a elite dele para te proteger. Quem é que consegue? Quem é que influencia? São pecadores que se arrependem, são pecadores que falam: a gente fez errado, a gente não merecia, era para a gente estar morto, mas Deus falou: eu vou manter a minha aliança. Eu só consigo ver em um outro momento algo próximo, não igual, porque igual nunca houve. Foi quando o nosso Senhor Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, e no momento final um ladrão olha para ele e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que Jesus respondeu? Ainda hoje. Ei, a aliança ainda está de pé. Pastor, eu pequei muito. A aliança está de pé. Mas pastor, há 30 anos a aliança ainda está de pé. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando ele entrega a sua própria vida, Jesus entrega. A Bíblia fala que o véu rasga, tem um terremoto e o céu escurece. Na batalha de Josué, o sol ficou a pino. Quando Jesus morre, o sol se esconde. E a palavra de Deus fala: da 6ª até a 9ª hora, de meio-dia até 3 da tarde, gente, o sol se escondeu. Deus mudou os astros, Deus parou o universo, mudou o sistema solar. As situações foram diferentes, mas pela mesma razão, o véu rasgou, e um pecador que pecou a vida inteira, no momento final falou: eu me arrependo. Ainda está de pé a aliança? E o Senhor fala: ainda está de pé. Aleluia. Eu vim te falar isso essa noite. Ainda está de pé. Pastor, tu não conhece meu histórico. Eu não conheço mesmo, mas o teu Deus conhece, e Ele manda te dizer: ainda está de pé. Pastor, como é que eu entro nessa aliança? Porque eu não entendo algumas coisas assim simples. Vem para a casa do Senhor, corta a lenha e carrega a água. Que isso, pastor? Vem para cá, fala comigo. Eu vou falar para você: serve na igreja, fica em pé lá atrás, ajuda a carregar a cadeira, ajuda a limpar chão, corta a lenha e carrega a água. Vem nos cultos, tenha contato com Deus vivo, tenha contato com um culto vivo, tenha contato com um ambiente onde o Espírito Santo está habitando. Aleluia. Vem para cá, corta a lenha e carrega a água. Você pode ficar de pé?